Apareceu? Opa, claro. Vamos lá, Mãe Aparecida, vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse domingo, por estarmos todos aqui, Senhor. Podemos aprender mais de Ti, Senhor, que possamos entender mais como que tudo começou, Senhor. E que todo esse ensinamento, Pai, se reflita no nosso dia a dia, na nossa compreensão, e que a gente possa sempre refletir mais a Ti e menos da gente, Senhor. Abençoe quem vai falar, abençoe a todos aqui e também aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Nós te oramos, nós te agradecemos pela nossa vida, por todas as graças que o Senhor nos deu e certamente por todas aquelas que ainda virão. Te oramos em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glórias a Deus pelo privilégio que temos de podermos estudar a palavra. Não é a distância física que nos separa da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que queimar nos nossos corações e ainda mais uma comunhão gostosa com tanta gente bonita aqui nessa aula. Bom, vamos lá. Durante a semana, vocês viram o vídeo da aula. Nós estamos falando sobre os evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que eles retratam aí a passagem de Jesus aqui pela terra, Deus feito homem. Nós vimos que Mateus escreve basicamente para o público judeu, então com a ênfase de que os judeus estavam esperando o Messias, então esperando que se estabelecesse o reino, e a grande luta dos judeus à época era que estavam sendo oprimidos pelo reino da época, que era o governo romano. Marcos, que foi o primeiro, João Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, ele tem um foco muito forte para os romanos, e principalmente nos milagres de Jesus, e retrata como Jesus serviu a todos nós. E Lucas também retrata a passagem de Jesus, mas Lucas era um médico. Lucas, a gente vai ver depois, foi o mesmo que escreveu o livro de Atos, relatando aí os Atos dos Apóstolos, e o foco dele era escrever para os gentios, ou mais especificamente os gregos, né? Então, retratando a humanidade, a humanidade de Jesus. Tem uma mensagem aqui, ok, sem problemas, entrou no estudo errado, mas pelo menos está estudando e deve ir para o outro. Então, a gente olhou, a gente tem visto nas últimas duas aulas este conceito. Na aula passada, a gente focou um pouco mais em Mateus. Neste, a gente focou em Marcos e principalmente aí também em Lucas. Então, a ideia é sempre traçar aquilo que Jesus fez e situando dentro dos costumes da época. Então, Marcos foi o primeiro, como a gente viu na aula passada. Lucas entrou na sequência, e aí a gente viu o foco no texto, que a gente sempre aprofunda, escolhe um texto para aprofundar, foi o nascimento de Jesus. E no nascimento de Jesus, deixa eu agora aqui projetar, eu tenho certeza que alguns de vocês ficaram imaginando, tiveram, como o pastor Jackson falou no vídeo, tiveram os sonhos de vocês de Natal destruídos. Então, porque a gente encontra aí uma série de incongruências, por exemplo, nessa imagem de Jesus, né? Então, a gente
a gente percebe que no nascimento não tinha estrela, porque a estrela foi usada para guiar os magos, vindo ali do Oriente, e isso aconteceu depois, o texto fala que Jesus já era menino, etc. Ou seja, eles não estavam magos. A gente assume que eram 3 por causa da lista de presentes que eles trouxeram, mas também não falam que eram 3. A gente retrata a manjedoura como um berço, né? E se a gente vê esse estábulo aí, é clean, né? Deve ter até um perfume de gardenia aí, como dizia o meu sogro, né? Mas não é bem assim, nós estamos ali num lugar simples. Lembrar que todas as hospedarias estavam lotadas, não tinha lugar na hospedagem, então era muito provavelmente o coxo, onde os animais comiam. Não tinha pastor criança, né? Então não tinha a versão júnior aí a versão kids aí do presépio, e também não trouxeram animais. Então é uma desconstrução daquilo que a tradição. E obviamente o Papai Noel, pelo menos aqui nessa cena ele não estava, né? Então, brincadeiras à parte, uma criação do homem, mas o mais interessante aí por exemplo, quando os magos vieram visitar, já falam que eles estavam numa casa, eles citam a casa, citam também o lugar, também era simples, mas eu acho interessante isso para mostrar que nós precisamos ler a Bíblia com cuidado. Não adianta a gente ler correndo para bater o ponto. Conheço muita gente que lê a Bíblia para bater o ponto, porque se não lê, começa o dia mal. Sem dúvida, se você não lê a Bíblia, você começa o dia mal. Já é um bom sinal que lê batendo o ponto, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Mas, no fundo, a gente tem que ler com atenção, procurando os detalhes, busca um comentário, busca alguma outra versão para tentar entender o que está acontecendo. Então, a gente olhou esse texto e o pastor Jackson deixou algumas perguntas. E a primeira que ele deixou por que Jesus foi anunciado aos pastores e aos magos estrangeiros? E aí agora eu vou deixar vocês responderem, e a gente vai começar a discutir essas 3 perguntas e vamos tentar aprofundar, sempre pensando nessas perguntas com o foco de o que tem isso para a minha vida? Então, quando a gente responde por que Jesus foi anunciado aos pastores e aos magos estrangeiros, isso tem um propósito para a nossa vida também. Então, eu queria abrir agora a discussão para todos vocês e para a gente discutir. E antes de a gente discutir, não me leve a mal, Elad, mas eu fico com... É bom que o teu microfone não esteja funcionando, porque assim a gente pode te ver. Agora eu estou com ele. Agora eu escuto e falo. Muito bom. Então, por que Jesus foi anunciado para pastores e para magos? A parte da explicação o pastor já deu no vídeo, mas tem mais coisa por trás disso. Por quê? Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Eu fiquei pensando a questão do pastor, né? Quando a gente estudou há um tempo atrás, uma das definições de Deus, né? Ele se compara também ao pastor, né?
E nessa sociedade, o pastor ele era o mais humilde, né? O pastor de ovelhas, né? Então eu acho que tem aquela coisa assim, Cristo veio levar a palavra aos humildes, né? Porque os outros eram muito arrogantes por causa da lei. Eu percebo. A questão também dos estrangeiros, eu acho assim, Cristo também era estrangeiro na própria terra dele, né? Tem uma parte, eu não me lembro, né, que ele fala que ele não consegue atingir os seus, né? Ele tem que sair da terra dele para poder levar a palavra, né? Então eu acho que tem essas duas coisas, de você ser estrangeiro na sua própria terra, né, das pessoas não te aceitarem, e a questão da humildade, né? Cristo sempre ensinou a humildade, né? Sempre colocando isso como algo principal, e não a questão de você só cumprir a lei, de você só ter os bens e tudo. E eu acho também que eu tenho uma parte que eu gosto muito, né, da Bíblia, que fala que se você tiver uma ovelha e ela se perder, ele vai atrás, né? Então, acho que tem também essa questão do pastor de ovelhas. Ele vai atrás daquele que se perdeu e não só daqueles que estão já próximos. É isso. Legal. Quem falou foi a Rosana, né? É isso? A gente vai aprendendo aqui, tá? A Suzy está com a mão levantada. Fala, Suzy. Você tá muda. Você está com o microfone desligado, Suzy. Tem mais alguém? Pode. Não, por enquanto só você com a mão levantada. Por enquanto o pessoal ainda está meio tímido. Eu, complementando o que a Rosana falou isso. O que a Rosana falou, a parte do estrangeiro, né? Que como esses magos tinham credibilidade, seria uma forma desta palavra ser levada ao estrangeiro. E outra coisa seria o cumprimento de profecia, não seria? Porque se você pegar em Mateus 2:6, não é? E for lá para Miqueias 5:2. Isso. É isso? É isso aí. Vamos abrir? Vamos lá, então. Então, é Mateus 2:6, né? Vai para Miqueias 5:2, que diz assim. Todo mundo achou? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Tá? Aqui eu não vou saber explicar. O Belém e Efrata, aí fica com vocês. Na verdade, Belém, tem um outro texto da Bíblia que fala Belém é a cidade de Davi. De Davi. Essa versão
tem uma outra versão que fica mais clara, né? E, além disso, depois o pastor vai certamente vai falar algum detalhe a mais, mas eu lembro que há uns 6, 7 anos atrás, a gente fez uma atividade na outra igreja, eu estava saindo de lá, vindo aqui para o Morumbi, e estudando justamente as incongruências da cena de Natal. E uma delas é que, se você olhar, tem 2 Belém também. E aí fala de Belém, da cidade de Davi, e você quer saber o que eu acho mais maravilhoso nisso tudo? Por que a profecia falava que ia ser de Belém? E aonde que estava Jesus, Maria, etc.? Eles não estavam em Belém. Eles não estavam em Belém. Não é Jesus de Nazaré? Então, de Nazaré. Aonde? E, para mim, o maravilhoso desse texto, do nascimento de Jesus, que faz Jesus caminhar da terra dele para Belém, é que Deus moveu o mundo para que a profecia se cumprisse. Para mim, isso é a coisa mais maravilhosa. Fez alguém que não era dele, para ver como que Deus usa as pessoas e as situações do mundo para decretar, para fazer um decreto, para fazer recenseamento. Com o recenseamento, todo mundo tinha que ir nas suas cidades. E aí, então, Deus moveu o mundo inteiro para que a profecia pudesse se cumprir, para que Jesus, para que Maria fosse até a cidade de Belém, porque você citou o texto de Mateus, da genealogia, mostra lá que Maria está na linhagem e que Jesus nascesse. Para mim, essa é a coisa mais maravilhosa que a gente já tira para a gente daí. Deus move céus e terra, literalmente, para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Então, se a gente está achando alguma coisa muito difícil, é porque a gente está olhando com os nossos olhos. E é justamente isso que faz a gente mudar o foco, né? É não olhar para as circunstâncias. Essa é a lição. Quando eu me deparei com isso, eu falo, e daí? Frente a isso, eu custei porque senão fica o texto, a letra pela letra. Eu custei muito para falar, tá, e daí? O que eu tiro para mim hoje? Foi muito difícil eu entender o que eu tinha. E aí? O que foi? E o que eu tiro para mim? Não foi fácil, isso daqui não foi fácil. Na profecia, eu tive muita dificuldade para ver o que eu podia tirar. Agora, você falando, ficou claro, né, que é o mover de Deus. Senão fica difícil para a gente tirar isso. Pastor, tá com a mãozinha, fala. Esse, para mim, é o texto que eu mais gosto, é a aula que eu mais gosto, porque ela, para mim, é um pouco provocativa. Eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Os magos não eram reis, certo? Tudo bem? Deu para entender isso. Mago é mago. O que é mago? Mago é alguém que pratica magia. Eles eram estudantes de astrologia no Antigo Oriente. Eram pessoas totalmente, inclusive, se você ler o livro de Deuteronômio, existe claramente uma proibição de Deus para que se estudem os astros. Então, assim, olha só. Jesus não é anunciado aos líderes, não é anunciado aos chefes religiosos, não é anunciado aos reis daquela época, não é anunciado nem sequer aquelas pessoas que eram mais dedicadas aos santos, aos profetas. Ele é anunciado a um povo pagão que praticava alguma coisa que era proibida pela lei e que estavam longe pra caramba. E depois Deus também escolheu outro grupo, que era um grupo dos pastores, que era aquela pessoa que não prestava para nada, não servia para nada, não tinha nenhum tipo de qualificação. Ele ia ser o ajudante do auxiliar, do vice-presidente, do estagiário da Copa, né? Assim, ou seja, nada. Aí Deus escolhe esses 2 grupos para anunciar a coisa mais
fundamental da criação desde a saída de Adão do paraíso. Vocês entenderam isso? Aí ele escolhe... Por que ele fez isso? Pergunta para vocês. Por quê? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Fala. Cheguei um pouquinho atrasada. Ontem eu assisti a aula ontem e eu entendi dessa forma também. O que é anunciar, né? Eu acho que Cristo ele trabalha muito com essa questão de representação, né? Então, o casamento representa a união da igreja com Jesus Cristo. O amor de um pai por um filho representa o amor que Deus tem por nós, filhos, criação dele, né? E aí eu pensei nisso, acho que o que representou essa anunciação do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, para uma classe totalmente desprezada, muito simples, que eram os pastores, e uma classe que era pagão e estrangeiro, acho que veio realmente para anunciar que Cristo ele veio não só para salvar os judeus, onde ele nasceu, né? Tanto que o povo dele rejeitou ele mesmo, mas veio para salvar estrangeiros, pagãos, pessoas que estão distantes dele, e as pessoas que são pobres, que para mim representam não só pobres socioeconomicamente falando, mas representam os pobres que são os humildes de coração. Então, eu entendi que além de cumprir as profecias, veio também para representar isso. Olha, o Salvador nasceu e ele veio para todos, entendeu? Achei que foi isso. E não é à toa que nas bem-aventuranças, Jéssica, ele fala, bem-aventurado tudo aquilo que o mundo despreza. Os que são os pobres de espírito, que são os humildes, que a gente viu nas aulas passadas. Então, quando a gente olha o nascimento de Jesus e vê o que Deus fez para que isso acontecesse, e de novo, por amor, porque a gente não merecia absolutamente nada. A gente não merecia absolutamente nada. A gente... Deus fez porque Ele ama demais a gente. Eu tenho um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que eu vou projetar o versículo aqui na tela para a gente ler junto, que diz o seguinte, tá aí. Aqui é a parte de baixo aqui. 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim do quê? De que ninguém se vanglorie diante de Deus. Se a gente olhar para o Velho Testamento, e quando você lê a Bíblia numa sequência, numa tirada só, como a gente está fazendo aqui no Novo Testamento, mas começando lá pelo Velho, você vai ver que, principalmente ali no Pentateuco, ele fala diversas vezes. Eu lembro que uma das vezes que eu li, eu fui anotando. Ele fala sempre do órfão, das viúvas e dos estrangeiros. Ele fala direto do órfão, das viúvas e dos estrangeiros, porque eram classes de pessoas que são desprezadas, que são rejeitadas, que são descuidadas. Quem lembra de uma outra estrangeiro, um outro personagem estrangeiro que foi usado poderosamente por Deus? Que estava ali no ó do Borogodó. Ruth tinha ali perdido o marido, estava numa terra estrangeira, alçada ali para a posição de destaque, e a frase talvez mais emblemática do livro de Ruth é: quem sabe Deus não fez tudo isso para te colocar na posição que você está agora? Então, a pergunta, a frase eu jogo para vocês. Você está passando pelo que você está passando? Quem sabe Deus não fez tudo isso
para te colocar na posição onde você está agora. Você pode não estar vendo o mover de Deus, você pode não estar vendo o que Deus está fazendo com as pessoas à sua volta, mas que Ele está fazendo, Ele está. Que Ele está usando a sua vida, Ele está. E aí, quando a gente vê os pastores, a classe desprezada, a classe que não era nada, e aí, como o pastor acabou de falar, os magos, que eram aqueles que Deus falou, ó, não vai consultar aí como eu vi essa semana, uma criança falando, né, os magos eram ali estudantes da gastronomia, né? Então, não vai consultar os astros, nada, etc., mas traz justamente estas pessoas, e estas pessoas é que vêm louvar a Deus, que vêm engrandecer. E se você for ver Herodes, o palácio, estava ali pertinho. Sei lá, 2, 3, 4 quilômetros ali pertinho deles. Algumas milhas separavam. E o povo mesmo não vinha reconhecer a Deus. E aí tem um outro ponto. E esse ponto pega para a gente. Da mesma forma que Jerusalém, lá, Herodes, estava tão pertinho e ninguém se apercebeu, quantas vezes Deus está tão pertinho, querendo oferecer ajuda, e a gente centrado no nosso umbigo, centrado na nossa vontade, e a gente não percebe Deus agindo. Tá vendo que quando a gente lê a Bíblia e pensa só na história, quanta coisa quando a gente perde. Então, agora, com base nisso que a gente falou a respeito do anunciando esse anúncio que foi feito para os magos, para os pastores, aí agora está na hora de fazer a segunda pergunta que foi colocada no vídeo. Então, o que significa para você o nascimento de Jesus? Percebam que nesse trechinho tem tantas verdades, que a gente podia discutir cada um ponto desse 1, 2 horas. Mas o que significa para você o nascimento de Jesus? A gente para olhar agora e ver... Eu não sou merecedor disso, mas eu queria ouvir de vocês agora. Ontem meu marido falou que era esperança. Eu acho que resumiu isso, sabe? Eu falei, porque ele veio, porque ele me amou, porque é uma nova chance para eu poder viver, tudo. Ele falou esperança. Então, eu acho que resume muito o nascimento de Cristo. Eu acho, para complementar também um pouco do que vocês falaram, eu acho que ele também traz a lição, né? Assim, eu vou nascer aqui entre os mais simples, e esqueçam dos valores, né, que vocês acham que são certos, né? Vou nascer num grande centro, no meio dos mais poderosos, né? Você, aquele cara esperado, assim, vai ser aquela glória, aquela coisa, todo mundo está me esperando, vai ter um banquete, né? Então a gente costuma muito achar que, né, vai acontecer nesse local, né, assim, essas coisas. E aí chega num lugar despretensioso, né, com muita simplicidade, trazendo também essa reflexão para a gente, né? Deus está em qualquer lugar e não importa se é mais poderoso, se é menos poderoso. E aí eu acho que ele traz a esperança, né? Que foi um pouco que a gente comentou ontem, que eu estou aqui do lado de vocês, dos mais simples até os menos, aqueles que menos acreditam em mim, eu estou para todo mundo. Então, a esperança que a vida, ela te traz isso, né? Você tem que ter essa esperança que as leis anteriores, né? O que pensávamos antes, está tudo errado. Esquece tudo que vocês estão pensando aí, que agora eu vou passar um pouco aqui para vocês do que é realmente importante, né? Então, essa reflexão, acho que foi o que pesou aqui para a gente ontem. Só lembrando, o Bernardo e Jéssica, Jeremias fala que
que Deus sabe os planos que tem para a gente, e ele usa a palavra que você usou, planos para lhe dar esperança. Planos para lhe dar esperança e um futuro. E eu acho legal para o significado para vocês aí serem a esperança, porque no fundo é isso que a gente tem que ter. O nosso foco tem que ser aguardar o Senhor Jesus. O nosso foco tem que ser esse. Se a gente não espera o Senhor Jesus, é meio que vã a nossa fé. A gente está focado em nós mesmos para resolver a nossa vida agora. Então, é isso que movia os primeiros cristãos lá nos primeiros, no século I, II, III, que eram perseguidos. Era a esperança que eles iriam estar com Jesus. E Paulo fala, para mim, eu morrer é Cristo, viver é lucro. Então, muito obrigado pela essa tua palavra, porque reforça aquilo que é fundamental na nossa vida, ter a esperança em Jesus, a esperança nessa volta, a esperança de estar com Ele, e que onde não haverá mais lágrima, porque Ele já vai ter enxugado toda a lágrima. Alguém tinha levantado a mão, abaixou, não sei se queria falar, acho que era a Suzy. Se for você, você está muda, Suzy. Olha, falar de Jesus, de Deus, eu falo que eu vou ficar quieta, mas vocês me perdoem, eu não consigo. Para mim, olha, você pode, olha, vocês podem mandar ficar quieta, mas não adianta. Para mim, eu estou querendo encontrar um texto, mas eu não consigo. É um texto que, deixa eu falar isso, depois eu falo do que se trata esse texto, eu não consigo encontrar agora. Para mim, eu pensei muito em relação do que é Jesus, né? Então, eu acho que, para mim, ele é como se fosse um ímã. É um ímã que ele me tira do meio de outras pessoas. Ele me separa, ele me traz, ele junto a ele. Ele junta, ele separa. Isso ele tem esta capacidade, ele traz junto e me dá e faz e quando ele me puxa junto a ele faz com que eu faça assim, fique de bem com Deus. Então eu fico de bem com Deus. Jesus tem essa possibilidade. Eu fico de bem com Deus e ele permite, com a força dele, se eu estou com ele, eu tenho aquela proteção, eu tenho, e isso, daí eu fui buscar nos textos, né, eita, agora, de 2 Coríntios 5:19, que fala do reconhecimento, né, da reconciliação, né, que eu sou reconciliada, que através de Jesus eu tenho a reconciliação, eu sou reconciliada tem esta possibilidade, Jesus me reconcilia com Deus, e o ímã é Filipenses 2:7, 11, que é ele me separa do mundo. Então, para mim, é isso, pronto, quieta. Mas esse texto de Filipenses é isso mesmo, porque esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Não, então tá errado. Então... Mas tá errado. Eu anotei, eu sei que eu ia fazer alguma caca, mas é um texto... Desculpa. Ai, Jesus, é um texto que fala que ele atrai as pessoas. Eu não sei que texto é esse. Por que eu pus Filipenses? Eu não sei. Eu sei, porque esse texto
que você colocou agora é o elo para a nossa terceira e a pergunta que foi colocada na aula. É exatamente isso, por isso que você colocou esse texto. Desculpa, então eu fiz errado. Então, a referência disso deve estar em outro texto que eu não sei, porque isso já eram 2h da manhã. Mas vamos aproveitar esse texto que você colocou, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu estou lendo agora o texto. Filipenses 2:7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a pergunta que fica aqui para a gente é: esse esvaziamento, o que significa para você? É de alguém que, como o pastor colocou ali no slide, deixa eu projetar aqui para ficar mais fácil. Alguém que veio a nós uma criança frágil, como diz o texto aqui, encontrado em forma humana, família pobre, nasceu em condições precárias e nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Então, a pergunta que eu faço, então, o que significa esse esvaziamento? Como é que Deus trabalha e como é que você enxerga esse esvaziou-se a si mesmo? De novo, é bom a gente pegar, por exemplo, esse versículo aí, esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo. Como que você enxerga isso de forma prática para a sua vida? Pode? O que eu penso quando fala esvaziou-se é que Deus é de uma grandeza, né? Ele é tão extraordinário, né? Que se ele tivesse vindo ao mundo do jeito que ele é, a gente não entenderia, né? Então eu acho que ele teve que se colocar na posição que a gente estava, de pecador, de ser humano, passar por tudo que ele passou para que a gente pudesse estar entendendo e aceitando a Cristo, né? Pegando um gancho da pergunta anterior, né? Assim, Cristo também, para mim, ele mostra que eu posso voltar para casa, que eu posso voltar à presença do Pai, que eu posso voltar a estar no reino novamente. E ele é o caminho, né? Eu lembro assim como ele escolhendo os apóstolos, sabe? Venham comigo, né? E ele sendo realmente o caminho. Bom pastor. É isso. Legal. Obrigado, Rose. Vou falar bem rapidinho também. Tô igual a Suzy. Eu tava lendo esses dias o quanto que Jesus de fato era humilde. Eu até chorei quando eu tava lendo, porque eu fiquei imaginando. Eu tava lendo João, onde quando Jesus estava sendo perseguido, se eu não me engano, na Judéia e foi para Galileia, ele tentou se esconder na casa dos irmãos, se eu não me engano, e o texto da Bíblia fala em João que nem os irmãos dele acreditavam nele. Falava, por que você está se escondendo? Vai mostrar, aqui você não vai se mostrar os seus milagres e tal. E tem um outro texto que fala, que agora eu não vou lembrar onde é exatamente, mas que os discípulos, na verdade, algumas pessoas falaram, as palavras são duras demais, e deixaram ele. E aí ele vira para os outros discípulos dele, os 12, se eu não me engano, e fala, vocês também vão me deixar? Tipo, eu fico pensando, cara, ele era Deus, sabe? Ele era Deus, ele não precisava fazer nada disso, sabe? Ele não precisava, mas ele como o texto lá em Mateus diz, ele era manso, humilde de coração. Então, eu acho que é por isso que ele se esvaziou dele, primeiro pela humildade, segundo, porque ele sabia qual era o propósito dele vindo da terra como um homem, ele sabia que não era simplesmente, estou indo lá. Não, ele estava ali para morrer, para salvar a humanidade. E toda vez que ele pensa, eu também estava lendo uns textos, que toda vez que ele
que alguém falava alguma coisa, ele falava, eu sei de onde eu vim, eu conheço o Pai, eu conheço as mansões celestiais. Então, isso tudo eu acredito que dava força, porque ele sabia para onde ele ia voltar, e de onde ele veio era tudo muito maravilhoso, era tudo muito bom. Então, acho que são esses textos que eu queria trazer que me fez refletir sobre essa questão de se esvaziar de quem ele era, sabe? A característica do nosso pai é humildade, a característica de Satanás é o orgulho, ele caiu porque ele foi orgulhoso. Então, eu fiz até esse comparativo, Jesus é a representação da humildade, da simplicidade, e Satanás é a representação do puro orgulho. Então, toda vez que eu me sinto alguma coisa orgulhosa, eu falo, sai de mim. Quero ser como Cristo. Eu acho também que ele esvaziou também, né? Se esvaziou, né? No aspecto assim, eu acho que assim, muitas passagens é reflexão, né? Você ver o quanto que aquilo representa para você, né? Então ele se tornou humano, né? Veio a nós e nos disse assim, deixa eu mostrar para vocês aqui como que ajuda, né? Às vezes vocês pensam em ajudar é o quê, né? Para cada um, às vezes muita gente pensa que ajudar é fazer coisas extraordinárias, né? Então, assim, aqui eu estou aqui do seu lado, estou aqui para te ajudar. E ajudar é isso, você poder representar algo na vida daqueles que mais precisam e não necessariamente fazer coisas que a gente imagina, né? Então, mais uma vez, ele traz isso, né? A simplicidade aqui. Eu precisei vir aqui para mostrar para vocês que eu sou como vocês e para vocês se ajudarem. É assim que funciona. Seja mais simples. Para mostrar. Né? Olha para quem está do seu lado. Tente fazer com que isso floresça em outras pessoas, né? E não pense que ajudar é aquela coisa que muitas vezes a gente acha, né? Vou fazer aqui, sei lá, vou abrir uma escola. É lógico, o ato em si é fantástico, né? A gente pode ajudar de infinitas formas. Então, é isso, acho que também ele traz esse sentimento, né, para a gente se cobrar nesse sentido. Obrigado pelo casal. Pastor, fala. Eu queria continuar nesse mesmo espírito, porque eu acho que vale a pena a gente refletir. Eu gosto muito quando a gente traz para si. É legal quando a gente especula sobre como Deus salvou a humanidade, mas a humanidade é impessoal. Eu digo assim, quando Jesus estava na cruz, derramando a última gota do seu sangue precioso lá e dando o seu último suspiro, ele chegou para Deus e disse assim, Senhor, eu estou morrendo agora pelos pecados do Jackson. Ele botou o meu nome. Botou o meu também. Isso torna muito pessoal. Ele colocou o nome Jéssica, ele colocou Suzy, ele colocou Rosana, ele colocou Ricardo. Ele colocou cada um dos nossos nomes diante de Deus e morreu nominalmente por você. Não foi alguma coisa genérica, não foi assim, um asterisco, ponto asterisco, sabe? Não, foi uma coisa nominal, ele sabia por quem ele estava morrendo e o que ele veio fazer. Quando Deus se esvazia da sua deidade e se transforma em Jesus Cristo, Filho do homem, ele dá para a gente ele complementa todo o ensino que ele estava fazendo. Ele se anuncia a estrangeiros, ele salva aqueles que não merecem, ele abraça os que estão marginalizados pela sociedade, ele vai ao encontro daquelas pessoas que estão carentes, doentes, famintas, e aquelas pessoas que não estão, ok, beleza, vocês podem continuar o seu caminho por si, mas eu quero estar com vocês. Essa ideia de acolhimento, de abraço de Deus, ela é muito forte para mim, pelo menos, porque eu me sinto abraçado a cada dia por Deus e isso produz em mim a responsabilidade ética que eu preciso ter em relação aos outros. Não tem a ver com... Eu não sigo ao Senhor por medo de ir para o inferno, eu não cito ao Senhor porque o pastor vai brigar comigo, né, porque eu não estou fazendo a coisinha certa. Eu sigo o Senhor porque o relacionamento que ele teve por mim foi tão forte, tão lindo, tão maravilhoso,
que o amor de Cristo me obriga, me impulsiona, me constrange na palavra de Paulo, né? Então, assim, isso tem um significado tão gostoso, tão warm, né? Tão quente, é que eu não tenho nem como falar isso, né? Mas eu me admiro sempre quando eu fico olhando e vejo com toda a minha empáfia de achar que eu sou mais do que alguma coisa ou que alguém. E aí vem Jesus assim, me mostra num texto tão simples como o nascimento de um bebê, que ele fala assim, tá bom, você acha que o pessoal de Jerusalém, legal, eu vou atrás dos pastores que estão no campo. Você acha que são os estudiosos de teologia que estão nos seminários escrevendo livros e tudo mais? Sabe o que eu vou pegar? Eu vou pegar aquele cartomante lá que está sendo... Não é pelo que ele pratica que isso valida o que ele está fazendo, mas eu vou pegar aquele desprezado e vou dar a minha mensagem para ele. É loucura, gente. É completa e totalmente às avessas. É muito legal mesmo. Sinceramente, para mim é muito, muito familiar isso, Jackson, também, cara. Assim, se você observar os exemplos, você os segue sem esforço algum. Sim. Assim, se você pega e fala, poxa, veja o que foi feito. Ele não te pede para seguir, né? Só olha o que eu fiz. Então, é isso aí mesmo. É muito grandioso. Eu queria, em cima do que o pastor acabou de falar, eu queria destacar que ele acabou de falar do que usou os magos, os pastores, mas e ele usa porque é o plano dele. E Romanos 8 fala que ele usou o faraó. Quer mais sofrimento em cima da mão daquele rei, daquele faraó, em cima do povo durante tantos anos? E foi claro que Deus é que endureceu o coração do faraó com aquele propósito dele. E eu gosto dessa individualidade que o pastor acabou de colocar aqui para a gente. 1 João 2,1, ele fala assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, então alguém é o indivíduo, cada um de nós, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não sei se a gente tem advogado aqui, mas normalmente advogado é caro. E a gente tem um advogado específico para a gente, para cuidar da coisa mais importante que é a nossa vida eterna. Então, essa individualidade que Deus cuida da gente. Então, Deus não tem neto, sobrinho, Deus tem filho. E somos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esse esvaziar dele, a gente já falou isso na aula passada, mas eu quero compartilhar aqui de novo, que é importante demais a gente lembrar desses dois textos. Hebreus 2,18 fala, porque tendo em visto o que ele mesmo sofreu quando tentado, porque ele sofreu isso, ele é capaz de socorrer a nós, que somos tentados também. Então se esvaziou para passar por aquilo que a gente passa para dizer, Bernardo, eu sei que você está passando. Você literalmente está comendo pão que o diabo amassou, porque é o diabo que amassa o pão nesse mundo, porque ele é o dono desse mundo. Diz lá, Jó, de onde veio Satanás? De rodear o mundo, que estava procurando a quem fazer mal ali. E esse Hebreus 4, 15 e 16 também é lindo demais, porque diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas assim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aí eu lembro de Jó, que Jó passou tudo aquilo, perdeu família, perdeu bens, que era o cara mais rico da sua época, perdeu a saúde, e o texto fala, final lá, capítulo 1, 2, fala que em tudo isso Jó não pecou, não blasfemou contra Deus. Mesmo a mulher de Jó falou assim, você perdeu tudo aí, pragueja contra Deus. Então, voltando ao texto aqui de Hebreus, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Da mesma forma, então a gente deve se aproximar do trono da graça com confiança, para a gente receber a misericórdia
e essa graça que ele, esvaziado, veio sentir aqui e passar pelo que a gente passa. E lembrar, esse texto aqui, que ele intercede continuamente, mesmo porque Romanos fala que a gente não sabe orar como deve. Então, a gente tem um advogado, e um advogado, literalmente, advogado de graça. Aliás, graça para nós, né? Porque para Deus custou a vida do filho dele. É de graça para nós. Então, acho que não tem coisa mais maravilhosa que isso, saber que somos cuidados individualmente. Não é a galera toda aí tá salva, não. É um por um. É a Rosana, é a Rosimeire, é a Jéssica, o Bernardo, o Gabriel, a Giovana, a Bianca, a Vanessa, a Adalberto, todo mundo, a Lavínia, a Andréia, a Suzy, a ela, todo mundo aqui é individual. Deus está cuidando de nós individualmente. E também está cuidando do nosso querido Nemer, que é o nosso controlador, no bom sentido, né? E a gente está chegando aqui no final, e ele tem uma palavra importante a respeito de um projeto missionário. Então, antes da gente orar para encerrar, vou pedir para ele, acho que ele está aqui ainda, para ele entrar e dar essa palavra. Enquanto ele não entra, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente está quase com o tempo estourado. Estou chamando ele aqui no... Eu acho que ele deve estar falando lá no outro grupo, tá? Ô, Jackson, aproveitar para falar com vocês, quando que eu vou ser batizada? Tô esperando, meu filho. Sábado a gente vai se encontrar, né? Sim. Você tem banheira em casa? Que a gente já dá um jeito agora. Uma bacia grande. Piscina, tudo bem, não? Tá tudo certo. Eu tenho uma inflável, posso emprestar. Então já, tá resolvido. Obrigada, Suzy. Minha filha desmontou, que uma vez eu fui estender a roupa e caí. Então... Eu não sei mais quem está também está na turma de batismo. O pessoal que está... É importante que vocês estejam pensando e refletindo, e é muito legal quando a gente pensa sobre... A gente não vai ter o tema batismo, né, em nenhuma aula especificamente, mas é super legal quando você está pensando sobre o quanto significa ser batizado, o que é importante para você, que é o que marca a sua transição de um momento de vida despreocupado e descompromissado com Jesus para aquele que agora é uma vida de caminhada na presença dele, né? Como tem lá em Romanos capítulo 6, mortos com ele pelo batismo, a gente também é ressuscitado para uma vida nova, né? Então, assim, é super legal estarem pensando nisso. E eu sei que o pastor Tiago deve chamar vocês para uma aula de reforço sobre os conceitos envolvidos nisso, mas se pintar alguma dúvida aí entre vocês e tudo mais, por favor, pode abrir que rola a bola para cá que a gente ajuda a trabalhar também. Tá? O Elad, me empresta os dois um pouquinho de tia? Me empresta os dois para ser tia um pouquinho? Da Jéssica e Bernardo? Só para ser tia, assim, ai, eu tô tão carente de sobrinhos, assim, empresta. Suzy. De
chamar, estão tão longe de chegar na igreja. Tia Suzy, tia Suzy. Gente, o que a pandemia está fazendo, né? Meu Deus. Gente, não! Não, sabe por quê? Porque a mulherada chega na minha... Opa, chegou. Chegou o... Chegou o chefe. Cuidado, Chegou o chefe. Corta o ponto da gente. Hein? Suzy, uma pergunta rápida, antes do Nemer falar. Você é a tia Suzy lá da PEC? Não sou a tia Suzy Não, da né? PEC, não. Vamos lá, Nemer, está com você. Estamos ansiosos para escutar o projeto lá. Então, gente, semana passada, eu, o pastor Humberto e mais 3 pessoas, nós fomos visitar uma igreja na cidade de Afrânio, no interior de Pernambuco, na esquina com o Piauí. Então, bem lá para dentro, 100 quilômetros para dentro de Petrolina. E foi um momento muito legal. Oi? É ali no fim do mundo. Né? Quase na esquina. Mas é um lugar muito legal. Não é aquele sertão que a gente tem como estereótipo de tudo muito pobre. Na cidade é boa, mas o pessoal que mora na zona rural é mais pobre. E a gente fez um trabalho legal com o pessoal da igreja e a gente pretende levar um grupo bom para fazer um trabalho com crianças, com os adultos, levar ensino, levar várias coisas para passar uma semana, provavelmente em julho do ano que vem. Então, a gente já queria deixar essa sementinha aí com vocês, para vocês irem se preparando, se planejando, para quem puder estar lá com a gente em julho do ano que vem. E também pedir apoio para vocês numa campanha que eles estão desenvolvendo para a construção de um novo templo. Eles fizeram uma campanha onde eles pedem doações de R$20. Quem puder estar ajudando será muito bem-vindo. E eu vou estar passando tanto a campanha como algumas fotos que a gente bateu de lá, para vocês já terem ideia do que é a Afrânio. É um lugar legal, as pessoas são legais, e a gente até vai trabalhar com pessoas mais pobres, mas o pessoal da igreja são gente como a gente, tá? Mas como eles estão longe e tem pouco trabalho evangélico, vai ser muito legal a gente estar lá. E o pastor de lá, que tem 30 anos, tem trabalhado e estudado junto com a gente aqui em São Paulo via remoto. A gente se encontra com ele a cada 15 dias, estuda, trabalha. É um cara muito legal. Então, se vocês puderem ajudar e se puderem se planejar para estar lá com a gente o ano que vem, será muito bem-vindo. Tá bom? Legal. Obrigado, Nemer. Obrigado a vocês por me dar o espaço. Tá, joia. A gente está aqui no nosso horário, então eu queria agradecer, porque para a gente que facilita essa discussão, nossa, é muito gostoso, e não tem um domingo que eu não saia aqui revigorado, escutando o testemunho, escutando aquilo que Deus tem falado e feito aí na vida de vocês. Eu saio, todo domingo, saio aqui transformado, saio revigorado mesmo para a minha semana. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Vamos então orar, agradecendo a Deus? Pai de amor, obrigado. Obrigado pela maravilha e pela delícia que é poder estudar a Tua palavra. Como é gostoso saboreá-la, digeri-la, Pai, alimentar o nosso coração, ser confortado por este Deus, que é o Senhor Jesus, que se esvaziou, passou por aquilo que a gente passa e cuida de nós individualmente. Como é gostoso, Pai. E tudo isso nos dando a esperança de estarmos juntos, aprendendo diretamente de Ti, Pai. Obrigado pela Tua palavra, aqui lida, aqui orada, aqui discutida, e eu peço para cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa
dar uma semana onde o Senhor esteja indo à frente, que os teus anjos possam estar acampados ao redor, rechaçando todas as setas do inimigo, e que o nosso caminhar possa refletir o teu amor, a tua graça, Pai. Nós oramos agradecidos, certos da tua presença conosco. Pedimos agora que fale aos nossos corações através da palavra, dos louvores no culto, e que a nossa vida possa continuar a ser um louvor contínuo a Ti, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então,